Olá, gente, boa tarde. Eu sou Luane Faustino, prazer. Bem, eu vou falar hoje, gente, sobre um tema que provavelmente quem está ouvindo várias palestras aqui não está ouvindo tanto quanto diversidade, né? Diversidade que atrai. Então, esse é o tema de hoje. Como destinos e eventos, eu fiz uma mistura ali entre pessoas que são promotoras e responsáveis por destinos e aquelas que são responsáveis por eventos também, como que podem utilizar a diversidade e a inclusão para atrair públicos. Vamos lá. Deixa eu me apresentar direito, então. Eu sou formada em Relações Internacionais, já atuei muitos anos em várias áreas de relações internacionais, mas pelos 10 últimos anos eu trabalhei na área de turismo e eventos corporativos. Então, eu representei conventions bureaus como do de Foz do Iguaçu, como de São Paulo por mais de 6 anos, e daí fiz uma transição de carreira. Eu comecei a viver várias coisas que hoje eu palestro sobre. Eu comecei a entender que muitas das coisas que eram barreiras para mim, eram barreiras por causa de todas as dificuldades que a gente tem dentro da nossa sociedade. Então, eu resolvi fazer a diferença. Eu abri uma consultoria de diversidade e inclusão e há 10 anos eu sou especialista nesse tema. Eu tenho 2 livros sobre o tema. Um, eu falo sobre racismo estrutural e institucional e o outro, eu falo sobre a correlação de saúde mental com diversidade e inclusão. Bem, todo mundo aqui já ouviu falar sobre essa tal da diversidade que está falando bastante tempo? Quem já ouviu aqui? Mas vocês sabem falar com certeza qual é a diferença de diversidade para inclusão, gente? Geralmente fica uma dúvida. Então, o que é importante aqui? Vou começar do beabá antes de falar da parte estratégica, tá? Quando a gente fala sobre diversidade, gente, o que é importante saber? Que eu não estou falando somente daquela diversidade que vem na nossa cabeça, que é, puxa, a diversidade racial, a diversidade de gênero, a diversidade de etária. A diversidade, ela se divide em várias outras coisas, como, por exemplo, a diversidade cognitiva. Então, nós somos diferentes também na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Então, como é importante a gente colocar na balança todos esses tipos de diversidade. Então, tem a diversidade demográfica, sim, que ela é muito importante a gente ter visibilidade dela, mas também essa diversidade cognitiva. Então, qual é a forma de pensamento, qual que é a formação daquele grupo que está ali. Então, por que eu gosto de explicar o que é diversidade, tá? Porque, geralmente, é a diferença de inclusão. Geralmente, as pessoas falam assim, não, mas aqui na minha empresa tem diversidade. Olha, tem um monte de mulher na área do turismo. A gente sabe que mais de 56% das pessoas que atuam na área de eventos e turismo são mulheres, né? Tem um monte de mulher aqui, nós somos uma empresa diversa. Mas, quando nós vamos olhar a representatividade dessas pessoas em cargos de liderança, lá no topo da pirâmide, aí a gente não vê essas pessoas representadas. Aí é que tem a grande diferença do que é inclusão. A inclusão já é sobre criar um ambiente no qual as pessoas diversas elas possam pertencer. Então, ela sente que ela pode falar do jeito que ela quer falar. Ela sente que ela pode dar a sua opinião e que ela vai ser ouvida. Ela sente que ela pode se expressar com roupas, com vocabulário do jeito que ela é. Ela não precisa se moldar naquela caixinha. E isso que é a diferença, a sensação de pertencimento. Quem aqui já trabalhou em algum lugar que sentia que tinha que vestir uma máscara para se sentir aceito? Né? É isso, aquele ambiente ele não era um ambiente inclusivo. Por isso que é importante a gente entender a diferença entre diversidade e inclusão. E geralmente vem aquela pergunta, para quem que é essa inclusão aí que você está falando? E inclusão, ela está muito atrelada a pessoas com deficiência. Foi a primeira vez que nós começamos no mercado a falar mais sobre inclusão foi por causa da lei de cotas para pessoas com deficiência. Mas é importante falar, gente, que quando a gente fala sobre inclusão, nós estamos falando de inclusão para todas as pessoas. Nós estamos falando, sim, também para o homem branco, heterossexual, 50 a mais. Nós estamos falando para as mulheres brancas, negras, ou seja, qual for. Então, inclusão, a gente quer uma sociedade que ela vai ser igualitária para todas as pessoas, tá? Mas, quando a gente pensa nas principais barreiras que existem dentro da nossa sociedade, a gente entende que existem ali alguns grupos que a gente chama de grupos minorizados. Vocês lembram que antes a gente chamava de minorias?
E por que a gente não chama mais de minoria, gente? Porque nós entendemos que algumas dessas pessoas, elas não são minorias em números, mas elas são minorizadas em cargos de liderança, em algumas áreas. Então, por isso que a gente mudou. Então, por exemplo, pessoas não brancas, elas sofrem racismo. Então, as pessoas negras, pessoas indígenas. As pessoas com deficiência, capacitismo. As pessoas da população 50 a mais, a gente chama de etarismo. Ah, isso daqui não é para sua idade. Ah, esse cargo já não dá mais para aquela pessoa e tudo mais. Mulheres sofrem racismo e assim vai. Bem, gente, eu fiz essa introdução do que é diversidade e inclusão e o que é importante falar para vocês. Que diversidade não é só sobre justiça social. Diversidade é um tema estratégico para as empresas. Por isso que nós trouxemos esse tema para esse evento, que é um evento de negócios, tá? E eu trouxe alguns números para mostrar isso para vocês. Bem, primeiro, quando a gente fala ali de, puxa, movimentação, turismo, LGBTQIA+. O que é importante falar, gente? Olha aqui, ó. Nós tivemos na parada LGBT, por exemplo, mais de 3 milhões de pessoas, e isso todo mundo sabe, porque a gente vê nas notícias vem aquele mar de pessoas. Mas vocês sabiam que elas representaram uma movimentação de mais de 400 milhões para a cidade de São Paulo? É muito dinheiro. Outro dado, gente, quando a gente fala sobre turismo acessível, vocês sabiam que pessoas com deficiência, porque existem vários tipos de deficiência, no Brasil elas representam 9% da população brasileira? Nós estamos falando mais de 18 milhões de pessoas. E que teve uma pesquisa que 53% dos turistas com deficiência falam que eles não viajam mais ou eles não vão em algum tipo de evento que eles gostariam de ir porque eles têm medo de não ter acessibilidade para eles. E vocês sabiam que essa população, 21% dela possui renda superior a 6 salários mínimos? Vocês sabiam que na população brasileira, gente, a maioria das pessoas, 90% das pessoas, elas não recebem mais do que 3 mil reais? Então, faz a correlação como essas pessoas elas têm poder aquisitivo para participar de eventos e para viajar. Outro dado aqui para vocês. Olha, quando a gente pensa em mulheres, 43,5% da demanda turística de lazer ela é motivada por mulheres. Então, as mulheres elas movimentam isso quase 50%, assim como elas têm representatividade no mercado também. Mas vocês acham que esse mercado ele está totalmente disponível e acessível para as mulheres, com sua totalidade? Outra coisa, gente, quando a gente pensa no turismo de raça, tá? Teve uma pesquisa, o perfil inicial do turista, e que ele mostra que 70% dos viajantes negros, eles falaram que eles já sofreram por algum racismo. E que eles não acham que o turismo é um lugar acessível, o turismo brasileiro, um lugar acessível para pessoas negras. Então, vocês conseguem ver em números como diversidade é para além de um impacto social, ele é socioeconômico. Ok, então, quais são os benefícios quando a gente pensa aqui em eventos corporativos? Para eu que sou promotor, ou eu que tenho algum evento, que eu tenho que ter um olhar inclusivo, né, e abraçar a diversidade para dentro do meu evento corporativo. Eu trouxe alguns benefícios aqui para vocês, gente. O primeiro é desempenho financeiro. Sim, existem pesquisas de consultorias de mercado como McKinsey, Hayes, New York University, que mostram que existem desempenho financeiro para aquelas empresas com maior diversidade, por exemplo, de gênero. Nas equipes executivas. Então, essas empresas elas conseguem ter uma probabilidade de 25% a mais de rentabilidade. Então, isso tem uma diferença muito grande. Uma outra coisa, inovação e criatividade. A gente sabe que quando nós temos pessoas pensando iguais, sabe naquela coisa de vou sentar aqui e vou fazer um brainstorm com a minha equipe? Mas se você tem pessoas que elas têm a mesma vivência, a mesma formação, ela foi exposta às mesmas coisas, elas acabam tendo as mesmas ideias. Então, por isso que pesquisas como o da Accenture, ela mostra que empresas que são diversas e inclusivas, elas são 6 vezes mais inovadoras. Então, quem precisa aqui de ideias para eventos diferentes, inovadores e tudo mais, você precisa ter uma equipe assim.
E reputação positiva. A gente sabe que o tema de diversidade e inclusão agora, cada vez mais ele tem sido reputacional. Então, quantas pessoas viram aí executivos, empresas sendo cancelados nas mídias sociais por causa de alguma posição errada quanto à diversidade e inclusão? Então, a gente consegue ver que as organizações que promovem a diversidade e inclusão, elas têm uma reputação muito melhor também dentro da sociedade. Bem, e vocês sabem qual que é um dos maiores erros quando a gente pensa em falar assim, tá bom, Luane, entendi, eu vou fazer um evento super inclusivo. Próximo evento que eu vou organizar vai ser inclusivo. Vocês sabem quais são os maiores erros que acontecem quando a pessoa pensa isso? Tem um nomezinho que é meio difícil, gente, que eu classifico que esse é um dos maiores dos erros quando a gente fala na área de eventos. É a tokenização. Quem já ouviu falar em tokenização aqui? Alguém sabe? Não? Bem, tokenização é o seguinte, gente. É aquele ato de você pegar uma pessoa só para representar a diversidade como um todo. Aí você vira e fala assim, olha, eu vou incluir aquela pessoa porque ela representa o pilar racial, por exemplo, mas só por causa da cor de pele dela. Não importa quem ela é, qual é a competência dela, o que ela vai trazer de melhor para o meu evento. Eu vou só colocá-la lá para falar assim, ufa, olha, já vão falar que eu sou diverso, que eu sou inclusivo, sabe? Que tá tudo bem. E isso acontece muito em eventos, gente. Aquele palestrante, eu já falei assim, muito nãos para palestras, de ser chamada como palestrante. E daí eu falo assim, por que você está me chamando? Quais são as minhas competências que você quer no seu palco? E a pessoa não saber responder. Então, eu não vou. Né? Então, como a gente precisa pensar que o público que vocês vão colocar, a equipe que vocês vão colocar, é sim pensando na diversidade, mas na diversidade atrelada à competência daquela pessoa. E daí, vou dar um exemplo prático. Na verdade, já dei esse exemplo prático, né? As diversas vezes que eu, por exemplo, já fui chamada para palestras ali, e quando eu falava assim, qual é a minha mini bio? O que você quer que eu traga de conteúdo? A pessoa não sabia responder. Bem, e quais são as consequências da tokenização? Aquela empresa ela começa a ser vista como... Tem uma outra palavrinha que se fala bastante, que é diversity washing. Que é o quê? É só diversa da porta para fora. Inclusiva só para o marketing. Mas não é de verdade. Bem... Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês verem. Eu peguei essa reportagem aqui que fala que é o depoimento de um palestrante, que ele foi participar de um evento, uma grande abertura ali para mais de 1.200 pessoas e tudo mais. E esse palestrante ele era cadeirante. E daí o que aconteceu? Não tinha rampa para ele subir. Aqui, por exemplo, gente, se a gente tivesse um palestrante que ele necessitasse de cadeiras de rodas, ele não ia ter como subir aqui, por exemplo. E daí, aquele palestrante que tinha toda a capacidade técnica para entregar o que ele estava entregando, ele se viu sendo carregado para cima do palco. Vocês já imaginaram que é você chegar, se preparar para dar uma palestra e alguém tem que te carregar para cima do palco? E isso você pode falar assim, só aconteceu com ele, Luane. Se você der uma gugada, você vai ver outros palestrantes. Essa daqui é a Carolina Guinarra, ela é uma colega minha, ela tem uma consultoria de diversidade e inclusão como eu, e ela deu esse exemplo aqui que é muito legal, que ela chegou para participar de um painel estratégico de negócio, e quando chegou lá, não tinha rampa para ela subir. E daí, os outros painelistas falaram assim, se uma não sobe, ninguém sobe, então nós vamos fazer o painel aí do chão. E daí, assim foi feito, o palco ficou vazio e eles fizeram um painel do chão. Entende o impacto? Aquele evento, gente, vocês acham que iam continuar falando sobre o tema do evento ou iam falar sobre isso que aconteceu? Eles tentaram se mostrar inclusivos, mas, na verdade, o nome disso é tokenismo. Bem, aí, para você evitar ali, como fugir dessa tokenização na organização de eventos, eu trouxe algumas dicas. A primeiro, um planejamento participativo. Se você tivesse, que nem nesse exemplo que eu falei, uma pessoa com deficiência na equipe, será que alguém ia dar esse toquezinho? Ia falar assim, olha, isso daqui não foi legal? Sabe, assim?
sempre, gente, que eu vejo qualquer erro quanto à diversidade e inclusão, eu sempre falo assim, não tinha uma mulher nessa equipe para dar um toque para falar isso daqui não é legal. Não tinha uma pessoa negra nessa equipe para falar assim, jura que vai aprovar isso? Então, o planejamento ele precisa ser participativo. E aqui tem a diferença da inclusão. Não adianta só ter pessoas diversas. Todas as pessoas precisam se sentir à vontade para dar a opinião delas sobre aquele projeto. É super importante. Outra coisa, acessibilidade universal. Então, eu dei esse exemplo aqui, que é o exemplo mais fácil que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em acessibilidade. Vem cadeira de rodas. Mas acessibilidade, gente, é muito mais do que isso. É muito mais do que ter um banheiro com uma barra e mais espaço, sabe? Assim, então, puxa, tem tradução em Libras. Vocês sabiam que Libras é a segunda língua mais falada no Brasil? Sabe? Tem legenda, tem várias outras coisas. E capacitação da sua equipe para quanto a todos esses temas. Então, quão é importante você capacitar, ter uma equipe preparada para isso também. Vocês sabem que alguns casos que aconteceram, como de um grande supermercado que ficou muito em evidência por causa de alguns casos de racismo. O que ele falou bastante foi que não era da minha equipe, era um terceirizado. Não aconteceu por causa de mim, foi um terceirizado. Não importa, a imagem reputacional dele já foi apagada com aquilo que aconteceu. Então, o quão é importante, daí depois, ainda bem, contratou a minha empresa ali, para treinar os terceiros também e toda a equipe, como atender de forma inclusiva. Comunicação inclusiva ela é super importante também, você está falando para quem e como. É importante ter essa visibilidade sempre, tá? Qual é a linguagem? E aqui, geralmente, me pergunta assim, mas eu nem começar a usar todes? Eles, é isso? Não, gente, isso é um nome comunicação neutra. Comunicação inclusiva é aquela que pensa como ponte, que todo mundo vai participar daquilo, tá? O que vocês acham que se vocês estiverem divulgando uma vaga de coordenador de eventos, que talvez, se você colocar assim, procura-se um coordenador de eventos, você vai dar uma informação, ou procura-se uma pessoa coordenadora de eventos, qualquer pessoa que lê aquilo vai ouvir de uma forma diferente. Vê como é uma coisa pouquinha e que faz muita diferença nessa comunicação inclusiva. E a outra dica que eu trago aqui, gente, é parcerias estratégicas. Muitas vezes você não vai ter isso em casa. Então, pode ser que, puxa, Lu, aqui eu não consigo uma equipe grande aqui para ter toda essa diversidade, para ter essa representatividade, sabe? Como que eu faço? Puxa, começa a pensar quem são os fornecedores que você vai contratar. Qual que é o destino que você vai levar ao seu evento? Né? Será que você precisa só de uma consultoria para ver se esse seu projeto está bacana ou não? E você pode trazer pessoas diversas para falar sobre isso? Então, parcerias estratégicas elas são super importantes para isso também. Então, deixo aqui, gente, algumas dicas e fico à disposição de vocês para continuar essa troca. Então, vocês conseguem se conectar comigo nas redes sociais. Eu sou Luane Faustino, o nome da minha empresa é Tridiversidade e vai ser um prazer continuar ajudando vocês a fazerem cada vez mais eventos inclusivos para todas as pessoas e termos destinos inclusivos também. Obrigada.